Olá, eu sou a professora Lídia e hoje na aula de número 3 a gente vai dar continuidade àquela série de aulas de revisão e hoje falando especificamente das leis de Kepler, que ainda se relacionam àqueles modelos para descrever, para eles antigamente dizia para descrever o universo, né? Então a gente inicia falando daquele paradigma que já foi falado na aula anterior, se você não viu aproveita para ver, mas de forma muito resumida. Tinha esse paradigma entre esses dois sistemas aí que não concordavam entre si. O geocêntrico, que era a Terra no centro ali, que foi proposto anteriormente, e por Cláudio Ptolomeu, e aí os outros planetas estavam orbitando, e tu verifica que essas órbitas eram muito mais difíceis de descrever, tinham os epiciclos, ou seja, tem um momento que o planeta volta, depois continua, e a gente tem em contrapartida o movimento, o sistema heliocêntrico, que foi proposto depois por Copérnico, e vai trocar ali quem fica no centro, hipoteticamente, porque não era bem no centro, né? Mas ele troca a posição da Terra com o Sol ali, ficando o Sol no centro, e já faz uma distribuição mais organizadinha dos planetas. Lembrando que nesses dois aí, o primeiro geocêntrico e no segundo heliocêntrico, a gente trabalhava, ou a proposição até então eram de órbitas circulares. Eu trouxe contribuições até a gente chegar na lei de Kepler, porque teve uma pessoa especificamente que contribuiu muito para o trabalho de Kepler. Essa pessoa é da figura aí que você pode analisar, que está com fundo preto, era o Tycho Brahe. Então, o Tycho Brahe, ele propôs também o seu modelo de sistema, né, para descrição desses corpos, ou das órbitas desses corpos no sistema, e o sistema dele era meio que uma mistura ali do geocêntrico com o heliocêntrico. Então, no sistema dele, o Sol continuava no centro, só que o que acontecia? Tinha o Sol no centro, os outros planetas estavam orbitando ele, só que o Sol estava orbitando a Terra. Então, era meio que uma mistura ali do movimento, do sistema geocêntrico e heliocêntrico. O que ele faz de tão importante para os trabalhos de Kepler, o Tycho Brahe? O que acontece é que ele criou os próprios materiais, os próprios dispositivos e equipamentos para fazer a observação. Então, ele foi o primeiro a ter uma observação, digamos que mais organizada, porque ele cria os seus equipamentos, observa e faz registros periódicos. Então, ele fazia essa análise com seus próprios instrumentos, depois ele publica um material com esses instrumentos dele, uma astronomia de uma perspectiva diferente, né? Mas o mais importante é que ele é o primeiro a trazer esses dados com maior precisão possível. Além disso, ele já tinha uma noção, por exemplo, de refração atmosférica, que ajudava nessa questão de localização dos planetas. Então, na época, ele tinha os dados mais precisos, e o mais importante é que Kepler vai herdar esses dados deles, esses registros deles, e a partir daí Kepler faz as suas análises, vai ver que nenhum dos sistemas estavam funcionando corretamente para descrever a órbita de Marte, por exemplo, que não estava correto nem com o sistema geocêntrico, heliocêntrico e nem com o Tycho Brahe, que era meio que uma mistura dos dois. Então o que ele faz é publicar suas 3 leis depois. E essa outra pessoa que eu coloquei aí, além do Tycho Brahe, é o Copérnico. Isso porque é bem interessante o sistema de Copérnico, porque o modelo de Kepler, ele leva em conta assim o sistema heliocêntrico, então ele vai deixar o Sol ali um pouco mais deslocado no centro, com os outros corpos orbitando ali, só que ele vai trazer detalhes muito além, muito mais precisos e com leis que descrevem muito melhor o sistema. Então, a gente tem como grande contribuição tanto Tycho Brahe quanto Copérnico. E aí a gente entra na pessoa a quem é de interesse a nossa aula mesmo, que é o Johannes Kepler. Então ele traz resolução de problemas inexplicáveis pelo modelo planetário de Copérnico, e isso veio somente no século XVII. Em posse dos dados astronômicos extremamente precisos, realizado por Brahe, Kepler estabeleceu 2 leis que regem o movimento dos planetas, e aí só 10 anos depois ele publica uma 3ª lei. Isso em 1609, ele publica um material, um livro chamado Astronomia Nova, e baseado lá naqueles dados, ele vai publicar suas leis, que a gente vai fazer a análise dessas leis aqui agora. São 3, a gente inicia pela a primeira lei, que ele vai chamar de Lei das Órbitas.
Essa lei das órbitas tem a ver com a órbita do planeta mesmo, e a órbita vai ser esse caminho, essa trajetória que o planeta descreve em torno do céu, do Sol, tendo em vista que o sistema era heliocêntrico, né? Só que o que ele vai dizer é que essas órbitas, elas são elipses. A lei das órbitas vai tratar as órbitas agora como sendo uma elipse e não sendo como círculos, como em todos os outros sistemas anteriores. Então a órbita ela passa a ser agora elíptica, e como característica da elipse, a gente sabe que a elipse ela tem dois focos. Enquanto no círculo nós temos que esses focos estão um em cima do outro, em qualquer ponto desse círculo que você faça a medida do raio, você vai obter o mesmo valor, esse raio é o mesmo. O que a gente analisa é que na elipse a gente vai ter dois focos, o Sol ele vai dizer que ele vai estar em um desses focos, e aí essa medida do raio, se você analisar do Sol até determinado ponto dessa órbita, essa medida do raio acaba mudando, porque ele está deslocado. Então, o que vai acontecer é que tem um determinado tempo em que o planeta ele vai estar mais distante do Sol, e tem um determinado tempo ou uma determinada ocasião em que nessa trajetória ele vai estar mais próximo do Sol. Esses dois pontos, então, a gente vai chamar de periélio e afélio. Periélio vem de perto, então um ponto em que ele está mais perto do Sol, e esse ponto, como está mostrado na figura aí mais afastado, seria então o afélio. Então, a primeira lei, resumidamente, seria o quê? O Sol vai estar deslocado em um desses focos, e a órbita ele não é mais um círculo, ele tem uma excentricidade, digamos que ele é como um círculo um pouco mais achatado, em formato de elipse. Tendo como seu enunciado, a órbita dos planetas é uma elipse em que o Sol ocupa um dos focos. Aí vem a segunda lei de Kepler. Ela vai relacionar a área percorrida pelo planeta ao longo dessa trajetória, ou seja, ao longo dessa elipse, com o tempo. Então, se tu analisar na parte superior da figura, ele mostra esse tempo em que ela percorre aí a sua trajetória, em que o planeta percorre a trajetória, ou seja, o momento de uma volta completa que ele vai dar ali. E ele vai relacionar esse tempo da volta com a área. Ou seja, ele vai dizer que se tu pegar e medir um certo tempo para somente uma parte dessa órbita, e aí ele vai percorrer somente uma parte dessa órbita, que eu vou chamar uma área. Não é a área completa, é somente uma parte. E se eu pegar em outra parte da trajetória e medir o mesmo tempo, o Kepler vai dizer que, então, como o tempo é o mesmo, essa área que ele vai percorrer é o mesmo. E é como mostra aí na figura, tem a área 1 e a área 2, ele vai dizer que essas áreas são iguais. Se tu verificar, não parece ser igual, mas o que vai acontecer é que em uma o raio é menor, na outra o raio é muito maior, enquanto o lado, que é a parte da órbita, em um é menor e na outra é maior. O que vai fazer com que essas áreas sejam iguais para o mesmo tempo? Isso vai ter a ver com uma questão de gravidade, porque o planeta está mais deslocado do centro, como a gente viu. Em determinado ponto ele está mais próximo, em determinado ponto ele está mais distante. E o que vai acontecer é que a força ela é inversamente proporcional à distância, o que quer dizer quanto menor a distância, maior a força. E quanto maior a distância, menor a força. Isso é inverso, tá? E que força seria essa, então? No caso, seria a força gravitacional, ou seja, a força de um corpo que está puxando o outro, no caso o Sol, que está puxando o planeta, para que ele faça esse movimento aí de rotação, de translação. Então, na segunda lei de Kepler, a gente que é chamada de lei das áreas, qual é a frase que organiza ou que enuncia essa lei? As linhas imaginárias que ligam o planeta ao Sol, o Sol aos planetas que orbitam, varre áreas iguais em intervalo de tempo igual. Então é basicamente isso. Se eu marcar um tempo, ele vai percorrer uma área. Se eu pegar esse mesmo tempo em outra parte da órbita, ele vai percorrer a mesma área devido às diferenças de velocidade nesse movimento dele ali ao longo da órbita. E a gente finaliza com a terceira lei, aquela que foi publicada 10 anos depois do seu trabalho inicial em 1609, que só tinha a primeira e a segunda. Mas essa terceira lei ela vai trazer uma ideia de constante. Essa constante seria o quê? Ele vai dizer que o t ao quadrado dividido por r ao cubo é uma constante. Agora, quem seria esse t e quem seria esse r? Primeiro vamos entender quem é esse r. No caso, esse r da equação e da explicação de Kepler seria o raio médio. E aí, se tu verificar na elipse, a gente não tem um valor somente para o raio, como um círculo.
No círculo, o raio é o mesmo em qualquer parte que você meça ali dessa órbita ou desse círculo, seria o mesmo valor. O raio não muda. Só que o que acontece na elipse é que se tu olhar periélio e afélio, ou seja, distante, eu vou ter raios diferentes. E se eu for medir em qualquer ponto, vai ter vários raios diferentes ali. Então, a ideia desse raio seria um raio médio. Seria eu somar vários pontos, depois dividir, eu vou obter um valor somente para o raio, eu vou chamar de raio médio. Ou então pegar o raio maior, seja no afélio, e o raio menor no periélio, soma e divide por 2. Tirei a média, então esse é o raio médio. É o R que está ao cubo ali. E quem que seria esse T, então, na equação de Kepler, que ele vai dizer que vai ser uma constante? Esse T, ele representa um intervalo de tempo, só que ele não é só um tempo qualquer. Ele é um tempo de uma órbita completa. Ou seja, ele é um tempo chamado, a gente chama de revolução. É o tempo que um planeta dá uma volta completa. No caso da Terra, a gente sabe que é aproximadamente 365 dias. Ou seja, o tempo de uma volta completa equivale a 365 dias, um ano. Então, seria esse T ali da equação de Kepler. Então, ele vai dizer o quê? Se eu pegar esse T ao quadrado e dividir pelo raio médio ao cubo, eu vou obter um valor constante. Isso para um corpo que está orbitando outro, ou seja, para um planeta que estava orbitando o Sol. E se eu continuar com o Sol, por exemplo, e pegar um outro planeta, pegar a órbita, o período dessa órbita com o raio médio dele também, elevasse ao quadrado e o raio ao cubo, eu ia obter mais uma vez também uma constante. Então esse valor é sempre uma constante, essa que é a ideia de Kepler na terceira lei, que é chamada de lei dos períodos. Então ele vai dizer o quê? Enunciando. A razão entre o quadrado dos períodos e o cubo do raio médio da órbita de um planeta é sempre constante. Isso daí vai servir, por exemplo, para você achar determinado valor, por exemplo, o período de uma órbita ou de um raio, caso não se tenha de um planeta. Se houver um planeta próximo, eu consigo achar, comparando os dados de um, substituindo os valores ali, eu posso achar o período ou um raio. Se eu tiver um, eu posso achar o outro, igualando com outro planeta que esteja um pouco mais próximo. Então, essas foram, no caso, as 3 leis que Kepler publicou para contribuir, no caso, com o sistema heliocêntrico, né? A primeira, a lei das órbitas, que são elipses, tem essa excentricidade ali, as órbitas do planeta, né? A segunda é a lei das áreas, que ele vai dizer que o tempo, se eu pegar um tempo igual ao planeta, ele vai varrer áreas iguais nesse mesmo tempo. Isso só dá certo por conta dessa diferença de velocidade ocasionada pelo periélio e afélio, essa diferença. E, por último, a gente tem a lei dos períodos, que vai dizer que se eu pegar o período ao quadrado e dividir pelo raio ao cubo de um planeta, eu vou ter um valor, esse valor é uma constante, ele nunca muda. Vendo as questões aqui, eu trouxe um exemplo para a gente fazer a análise. Ele pergunta, com relação à energia cinética do planeta, qual seria a ideia ali na sua órbita elíptica, qual seria a opção correta? Só lembrando que essa energia cinética é aquela energia da velocidade, ou seja, qual é a opção correta ali de acordo com as opções que são colocadas? Vamos diretamente, porque o nosso tempo é pouco, então a opção correta que fica é a opção B, que diz que a energia cinética se torna máxima nas proximidades do periélio e mínima nas proximidades do afélio. E energia cinética é porque ele está comparando velocidade. E aí a gente já viu, quanto mais próximo, ele vai mais rápido, quanto mais afastado, ele vai mais devagar. É isso. O que acontece nas outras opções, A, C, D e E, é que ele está mudando e está trocando essa ideia de mais rápido e mais devagar para periélio e afélio. Então, ficamos com a opção C. Eu vou pedir que você acesse a plataforma Eduque para ter acesso a atividades sobre esse conteúdo e outras aulas também. Eu te espero aqui na próxima. Até mais!